que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo e eu quero hoje compartilhar com você mais uma mensagem da série que eu estou fazendo aqui, textos que eu achava que entendia. Meu propósito aqui é compartilhar alguns textos que são popularmente conhecidos e equivocadamente citados por aí, né? Como eu disse, povoando o mundo cristão com algumas heresias que de maneira equivocada são extraídas da própria Bíblia. E o nosso texto de hoje se encontra em Jeremias, capítulo 17, verso 5. E o texto aqui diz assim: maldito o homem que confia no homem. Já ouviu esse texto em algum lugar? Já ouviu alguém falando isso? Muitas vezes eu já ouvi pessoas que chegaram para mim entristecidas, magoadas, decepcionadas, extremamente tristes porque em algumas relações sociais, de seus vínculos, seja no trabalho, seja dentro da família, seja na escola, amizades próximas, muitas vezes dentro da própria igreja. Algumas pessoas se decepcionaram, né? E no auge de sua decepção, elas então dizem, bem que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Será que é isso mesmo? A Bíblia diz isso? Está aqui, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Mas deixa eu ler para você esse texto aqui, dentro de um contexto bem pequenininho, para a gente ver se é isso mesmo que a Bíblia quer dizer. Acompanhe aí comigo a leitura da palavra do Senhor. Verso 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? Então, vamos entender aqui o contexto que Jeremias está falando isso aqui. Israel vivia num tempo de absoluta apostasia, ou seja, abandonaram a fé. Eles confiavam em outros deuses, eles confiavam em si mesmos, eles se achavam abastados, se achavam inalcançáveis, se achavam muito capazes de fazer o que eles quisessem, da maneira que eles quisessem. Não é assim que se vive diante do Senhor. Esse é um grande problema. Esse é um mal que afeta todos nós. Os homens, eles confiam muito naquilo que eles são, naquilo que eles têm, naquilo que eles possuem e adquiriram, né? E olham para o seu passado e não conseguem ver Deus em suas conquistas. E ele acaba confiando em si mesmo. Esse era o grande mal de Israel. Eles se apartaram do Senhor. Perceba que aqui no verso 5, Jeremias fala do homem que confia no homem, mas ele se refere ao próprio homem. A ideia aqui é maldito o homem que confia em si mesmo. Ou então, o homem que confia na força humana. E ele diz aqui, confia na carne mortal, faz da carne mortal o seu braço. E pior, aparta o seu coração do Senhor. Às vezes você acha que quem pode resolver o seu problema é um amigo, são recursos, são situações. Se eu fosse isso eu estaria muito melhor. Se eu tivesse isso eu estaria muito melhor. É disso que Jeremias está falando. Jeremias não está dizendo para você não confiar em uma outra pessoa. Isso seria uma antítese, uma grande antítese. Uma vez que Cristo confiou aos homens o privilégio de pregar o Evangelho. Foi aos homens que Cristo confiou o ID, a expansão do Evangelho. Paulo diz que como crerão se não há quem pregue? Mas como
confiarão nessa pregação se a Bíblia diz para não confiar no homem? Não foi para anjos que Deus confiou a mensagem do Evangelho, a evangelização. Foi para homens. E esses homens precisam ser dignos de confiança. Jesus, entre os 12, escolheu Judas. E Judas decepcionou. Judas entristeceu. Judas não foi confiável. Mas nem por isso Jesus tirou dos outros discípulos o mandado. Não foi por isso que ele restringiu os outros de pregar o Evangelho. Não foi pela traição de Judas que ele deixou de confiar em Pedro e no seu grupo apostólico. Não é porque eu tenho decepção com algumas pessoas que eu vou deixar de confiar em outras. Eu não posso permitir que a minha tristeza, que a minha decepção com pessoas indevidas que cruzaram o meu momento em determinada hora, em determinada circunstância, não é por isso que eu vou me fechar, eu vou me enclausurar em uma vida solitária, sem viver com ninguém. Porque o homem que não confia no outro homem, ele vai ser assim. Será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. O Evangelho, ele é relacional. É uma bênção. Mas ele tem também os seus contras. Ele tem os seus desafios, ele tem os seus obstáculos. E muitas vezes a perda da confiança em alguém que a gente gosta, que a gente confia, né, é muito doloroso. Eu já passei por isso, tenho certeza que você já passou por isso também. Mas eu preciso continuar. Né? Sabe aquela história de Hollywood, das palestras motivacionais, que você precisa confiar no seu coração? Então, essa mensagem não encontra respaldo na Bíblia. A Bíblia diz aqui no verso 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Né? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É Deus que conhece meu coração. Então, quando você confia no seu coração e você confia em todos esses conjuntos de habilidades, de recursos, de posses, de bens, de inteligência que você tem, e você acha que o que te levou aonde você está, que te deu o que você tem, é a tua força, você se equivale a Israel no tempo de Jeremias. Você está confiando mais em você do que no Senhor. E então Jeremias aqui apresenta uma contraproposta a essa posição de autoconfiança. No verso 7 ele diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano da sequidão e não se perturba nem deixa de dar o seu fruto. Sabe o que ele está falando aqui? Quando você confia no Senhor, quando você espera no Senhor, você pode se relacionar com qualquer pessoa. Você não precisa ter medo de se relacionar com as pessoas. Caminhe com elas. Elas podem te decepcionar. Elas podem ser um obstáculo à tua caminhada. Elas podem ser um obstáculo à sua fé. Elas podem entristecer você. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo. As pessoas podem mentir sobre você. As pessoas podem magoar o teu coração. As pessoas podem levantar falsas acusações contra você. Mas se o teu coração estiver firmado no Senhor, você vai superar isso. Você vai passar por isso. Você vai encontrar pessoas boas para caminhar com você. Você vai ser consolado pelo Evangelho, pelo Espírito Santo de Deus. E em todas as coisas você será bem sucedido. Não deverá temer ao calor, mas no ano da sequidão, né, as suas folhas estarão verdes e o teu fruto permanecerá. Por quê? Porque a tua raiz está lá no ribeiro das águas. O Senhor é o ribeiro das águas. O Senhor é a fonte de vida para a tua vida. E a tua confiança primária deve estar nele. Eu não confio em mais nada na minha vida antes de confiar no Senhor. Ele vem em primeiro lugar.
Então, quando Jeremias diz maldito o homem que confia no homem, ele está dizendo maldito o homem que deixa de confiar em Deus primeiro para confiar no homem e em todos os seus recursos. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não tenha medo das relações, querido. Tenha medo daquele que destrói as relações. Tenha medo daquele que te leva para longe do Senhor. Tenha medo daquele que aparta o teu coração do Senhor. Tenha medo daquele que faz os seus olhos olharem mais para as coisas do mundo do que para o dono do mundo. Ele é o Senhor. É Ele que me faz andar altaneiramente. Então nós vamos continuar caminhando, as decepções virão, as frustrações virão, as tristezas certamente virão. Mas se você confia no Senhor, a tua vitória virá. E sabe de uma coisa? No pódio onde você estará, vão ter muitas outras pessoas com você. Pessoas em quem você confiou, pessoas com quem você caminhou, pessoas até que te decepcionaram na caminhada. Mas como todos nós somos falhos e somos decepcionáveis, podemos decepcionar também. Mas nós temos o Senhor para encontrar nele refúgio, perdão e restauração. Então, querido, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Vamos confiando sim no homem, mas em primeiro lugar, confiando no Senhor. E que a nossa caminhada seja aí abençoada. Até o próximo encontro, onde nós vamos estar falando sobre algum versículo que você achava que entendia. Que Deus te abençoe. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.